Bom, amigos, amigas, eu falei para vocês que nós temos um princípio da nossa Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa dignidade da pessoa compreende, né, desde o nascer com dignidade, o viver com dignidade em todas aquelas fases que nós passamos e alcança também o morrer. Mas a morte é um assunto pouco recomendado, ou pouco falado nas nossas rodas de conversa. Nós falamos de tudo, mas quando chega na morte você fala, pula esse pedaço. E na realidade não é um pedaço para ser pulado, porque a morte ela faz parte da própria vida. Ela integra e encerra o seu ciclo de vida. E quando nós falamos em morte, hoje, por exemplo, a doação de órgãos, obrigatoriamente você tem que falar de morte. Obrigatoriamente. Por quê? Você vai falar o seguinte, da sua família, reunido lá, eu gostaria de doar os meus órgãos em caso de morte. E pela nossa legislação existente, na lei de transplante, né, na lei de doação de órgãos, tecidos, partes e peças do corpo humano, você em vida pode doar aquilo que o seu organismo recompõe. Mas você fala o seguinte, eu tenho 2 rins e tem um amigo meu que está com um problema e precisa fazer um transplante de rins. Eu fiz o teste já e eu sou pessoa com compatibilidade suficiente. E eu quero ser doador de um rim. Você pode? Isso dá uma discussão interessante. Você só pode doar se essa pessoa for do seu meio familiar, se for seu parente, até o 4º grau, por exemplo, primo para primo. E fora isso você não pode. Aí você me responde, mas professor, você falou tanto da autonomia, da vontade da pessoa, o corpo não é meu? O rim não é meu? E eu não posso doar o meu rim para quem eu quiser? Não, você não pode. Mas por quê? Porque o Estado pensa de uma forma diferente da sua. Ele só permite a doação se for entre pessoas aparentadas. Fora disso, você tem que entrar com uma ação judicial para que fique demonstrado que você doando o seu rim, um rim, para aquela pessoa tem chance de recuperação e você não vai cair doente. Porque se não for assim, o Estado vai ter 2 doentes em vez de 1. Então, um rim, vamos colocar jocosamente, um rim é do Estado, o outro rim é seu. Entendeu? E aí você pode doar para a terceira pessoa, mas desde que haja uma autorização judicial. Então, na realidade, quando você for conversar em família a respeito de doação de órgãos, extra, né, post-mortem, você tem que falar que você quer ser doador, porque é a sua família, depois da sua morte, que vai decidir a respeito da doação ou não dos seus órgãos. Então, a morte já está encostando, a morte ela já está se aproximando das nossas conversas. Então, nós temos também que colocar nesse item, nesse ponto, o suicídio. O suicídio é uma morte provocada. É uma morte que a pessoa buscou o seu próprio fim. E no Brasil nós temos uma política nacional de prevenção ao suicídio. Não é muito conhecida, tem que ser mais divulgada, porque essa política de prevenção é uma política até recente, é uma lei de 2019. Essa lei ela vai trazer políticas públicas adequadas para aquelas pessoas que estão com sintomas de querer tirar a própria vida.
A lei era número 13.819. É uma lei recente e é uma lei muito importante, porque ela sendo aplicada como política pública, ela vai trazer muitos dividendos para muitas pessoas. Nós temos a morte natural, que é aquela que Machado de Assis falava que a melhor morte que tem é a morte natural, porque você vai morrer como se estivesse, né, sem doença e sem nada. Simplesmente você vai morrer. Recentemente nós tivemos um episódio da rainha da Inglaterra que ela morreu, mas ela não tinha doença. No atestado de óbito dela estava escrito Old Age, idade avançada. Ela tinha 95 ou 96 anos de idade. Mas a Organização Mundial da Saúde não aceita essa rotulação de morte pela idade. A morte ela tem que ter causas. Mas às vezes, no caso da rainha da Inglaterra, ela não tinha doença. E em razão da sua idade, é que ela veio morrer. É uma situação que a Organização Mundial da Saúde já está revendo e quer estudar para saber se pode colocar no atestado de morte, né, a morte por idade. O marido dela, o príncipe Filipe, da mesma forma, morreu acho que com 100 anos ou 101 anos, ou pouco antes, e o atestado de óbito dele também veio lá como idade avançada. A morte ela acarreta o enterro, ou a cremação, ou a doação do corpo para instituição de ensino, para fins de estudo, e também há uma outra modalidade que já está sendo praticada, principalmente nos Estados Unidos, da criopreservação do corpo. A pessoa morre com uma idade ainda não avançada, 30, 40 anos de idade, em razão de determinada doença. Ela paga para um laboratório criopreservar o seu corpo para que daqui a 20 anos ela seja, entre aspas, descongelada, a fim de que ela consiga reatar a vida e a medicina tenha já atingido uma situação de solução para aquela sua doença. É utópico? É utópico. É muito distante? É ficção? Mas nós não podemos dizer que não será realidade depois de algum tempo. Existe um livro chamado O Admirável Mundo Novo. É um livro que foi escrito em 1943. Esse livro lhe retrata o quê? A reprodução assistida feita naquela época, e é um livro assim que traz muita ficção. O autor é o Aldous Huxley. Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Depois, por favor, dê uma olhadinha, leiam, vocês vão gostar muito. É um livro de 43, mas parece que foi escrito na semana passada. De tamanho foi o desenvolvimento, a aceleração científica para chegar hoje na reprodução assistida. Reprodução assistida, você pode ter um filho sem ter o seu próprio material reprodutivo e sim de terceira pessoa. Um casal pode se valer de material reprodutivo de terceira pessoa para ter um filho que é o filho deles. Mas esse filho não tem DNA deles, mas é um filho que é considerado deles. Então veja a evolução científica como que é. E nós temos assim, vamos colocar, nós temos tipos de morte. Tipos de morte. A morte calotanásica. Calotanásia. Kalos em grego significa aquilo que é belo, aquilo que é perfeito, aquilo que é bonito. E thanatos em grego significa significa a morte. Então, calotanásia vem a ser uma boa morte.
uma morte assim, suave. Eutanásia. Prefixo grego, que significa bom. Thanatos significa morte. É uma boa morte, mas uma boa morte com outro significado. A eutanásia ela foi praticada pelos gregos contra aquelas crianças que nasciam com defeitos aparentes. E essas crianças eram arremessadas contra um rochedo para que elas tivessem uma boa morte. Boa morte no sentido de não ter dor, não ter sofrimento. Então eles chamavam de eutanásia, que é a morte sem o sofrimento. O que vem a ser a eutanásia? A eutanásia é uma abreviação, é uma antecipação da morte feita ou por um agente da saúde, um enfermeiro, um médico, seja lá quem for, ou feita às vezes até mesmo por parente. A eutanásia ela é considerada crime no nosso Código Penal. Por que ela é considerada crime se ela não produz a dor, não produz o sofrimento? Essa é uma questão de autoindagação. Mas ela é considerada crime porque a pessoa que está assim agindo, aquele ativo, essa pessoa está de forma consciente, devidamente preparada para antecipar a morte do paciente. Se não tivesse esta ação, esta conduta desse agente, a morte não ocorreria. Então ele passa a ser responsabilizado, mas ele está evitando a dor, ele está evitando o sofrimento. Tudo bem. O direito também, ele é racional. Ele sabe diferenciar aquela pessoa que deu um tiro na outra pessoa e matou, e aquele que praticou a eutanásia. Então, a eutanásia, ela é considerada no nosso direito como um homicídio caritativo. Homicídio caritativo. Caritativo por quê? É uma morte que você está provocando por caridade. Ou homicídio piedoso. Também, você está com piedade daquela pessoa, não quer ver a continuidade do sofrimento da pessoa e você toma uma postura no sentido de retirar a vida dela. É lógico que a pena para um crime desse é bem inferior àquela outra da pessoa que pratica um crime em outras circunstâncias. Então, a eutanásia ela pode ser ativa, quando o agente da saúde, o funcionário da saúde, pratica determinada conduta com o intuito de provocar a morte. E ela pode ser também passiva, quando esse mesmo agente não toma as providências necessárias para a manutenção da vida do paciente. Por exemplo, você está no plantão a noite toda e você deixa de dar o medicamento de hora em hora, conforme foi prescrito pelo médico. Então, você está agindo de uma forma dolosa na omissão e na outra de uma forma dolosa na ação. Muitos países aceitam a eutanásia. No Brasil, nós não aceitamos, já falei para vocês, né? Ela é considerada crime. A outra modalidade é a distanásia. Dis em grego significa separar, thanatos, a morte. Separar a morte. O que é a distanásia? É o prolongamento fútil e inútil daquele paciente, para que ele não atinja a morte. É crime? Não, não é crime. Mas o paciente vai ficar em constante situação de dor e de sofrimento. Nós temos também a figura da mistanásia. Mis
significa pobreza, significa prematuridade, significa até mesmo violência. É a morte ocorrida de forma prematura, é uma morte ocorrida em razão da pobreza, é uma morte ocorrida em razão da violência, é uma morte ocorrida em razão da falta de estrutura, da falta de políticas públicas adequadas. Esse tipo de eutanásia é cometido pelo gestor público, pelo administrador público. Então, se nós não temos políticas públicas adequadas, necessárias, e ocorre a morte de várias pessoas em razão desta situação, nós estamos diante de uma mistanásia. Nós temos também a figura da ortotanásia. Ortos em grego significa correto, adequado, proporcional, recomendável, justo. Então ficaria assim uma morte justa, uma morte proporcional, uma morte adequada. A ortotanásia ela foi introduzida pelo Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica, vocês vão ver, vocês vão no artigo 40 do Código de Ética Médica, está escrito o seguinte: é proibido ao médico fazer a eutanásia, mesmo a pedido do representante legal do paciente. Aí vocês vão lá no parágrafo único do artigo 40, vocês vão ver que está escrito lá o seguinte: quando o médico entender que, eu estou falando com as minhas palavras, não com as palavras do código, né? Que o quadro do paciente é irreversível, é terminal, ele irá suspender a obsessão terapêutica. O que é obsessão terapêutica? É aquela obrigatoriedade de dar medicamento para uma doença que já não tem mais cura. Aquele paciente está em outro estágio. Então você vai suspender a obsessão terapêutica e introduzir cuidados paliativos para que aquele paciente possa chegar à morte com dignidade. Aí que vem a chavinha que eu estava falando para vocês. Nascer e morrer com dignidade. A ortotanásia não está prevista no Código Penal. Mas a Justiça e o Direito entendem perfeitamente que o Código de Ética Médica, apesar de não ser lei, e sim uma resolução, trouxe uma definição que seja satisfatória. Tanto é verdade que o anteprojeto do Código Penal, ele já introduziu a ortotanásia como sendo um instrumento válido, legal, para ser praticado, desde que haja a combinação de vontades entre a prescrição do médico e dos familiares. E que haja também um demonstrativo probatório, documental, que aquela doença é irreversível e não há nada mais a ser feito a não ser o encaminhamento. Esse encaminhamento, ele conta também com cuidados paliativos. Cuidados paliativos, vocês sabem bem, são aqueles que são dispensados às pessoas que se encontram em estado de alta vulnerabilidade, para que elas possam ter um acompanhamento familiar, que possam ter a visita lá de um padre, de um pastor ou de alguém de alguma religião, que possa ter contato com seus amigos, que tenha a higiene necessária.
enfim, que essa pessoa chegue ao final da vida, mas ela chegue com dignidade. Você respeitando aquela situação dela, aquela doença dela, mas tudo com dignidade. Você chega no ponto que tudo que tinha que ser feito pela medicina foi feito. Agora nós vamos abrir um outro braço da medicina para receber esse paciente que já se encontra em estágio terminal. Esta é a prática correta, esta é a prática adequada. Vocês sabem hoje que muitos hospitais já têm os cuidados paliativos instalados e muito bem instalados. No interior, eu sou do interior de São José do Rio Preto, nós temos uma ala no hospital de base da FAMEP, uma ala inteira só de cuidados paliativos. E nos cuidados paliativos há a afluência de vários profissionais. É um trabalho multidisciplinar. Tudo isso para dar esse acalanto, para dar essa satisfação, para dar essa alegria de vida à pessoa em estado terminal. Eu vi um dia uma notícia que achei muito interessante. Uma mulher com leucemia já tinha feito 2 tentativas de transplante, ambas não foram bem sucedidas e sabia que estava sendo já encaminhada. E ela pediu para o pessoal do grupo paliativo para que levasse para a praia, que ela queria ver o mar. Ela era do norte ou nordeste, não me recordo. Ela queria ver o mar, pela última vez. E falou, se for possível, leve também os meus parentes, os meus amigos, que nós fazemos uma despedida em frente ao mar. E isso foi feito, foi realizado. Tomaram todo o cuidado, toda a cautela. Ela foi numa ambulância, ficou um tempo razoável na praia, cercada dos seus amigos, cercada dos seus familiares, e ela se deu por satisfeita. É um cuidado paliativo. E ela morreu com dignidade. Então, hoje, a prática que se recomenda é justamente essa, da ortotanásia. E para terminar, e para a gente fechar, a grande diferença entre a ortotanásia e a eutanásia é abissal, é muito grande. É que nós falamos eutanásia e muita gente confunde eutanásia com ortotanásia. Eutanásia é a antecipação da morte. Eutanásia é um ato ativo ou omissivo do agente, mas querendo a morte daquela pessoa. A ortotanásia, você não quer a morte. Você vai encaminhar a pessoa para a morte, porque é o ponto final dela. Mas você vai encaminhar dando a ela todo o conforto que for necessário. Você retira a obsessão terapêutica, mas você introduz medicamentos para eliminar a dor e o sofrimento. Num exemplo bem fácil, vocês guardarem. Na eutanásia, você como médico, como enfermeiro, profissional da saúde, vai pegar um paciente para atravessar um salão. Ele está deitado numa cama. Na eutanásia, você chega de uma forma abrupta, levanta o paciente, ele já fica até meio sem equilíbrio, e você quer que ele dê os passos dele. Mas logo em seguida ele cai. Você levanta esse paciente sem que ele tenha se recuperado e faz com que ele dê novos passos. Ele cai. E em seguida ele já cai definitivamente, não atingindo aquele ponto combinado. Na ortotanásia, você pega esse paciente com cautela, dando a ele e transferindo a ele segurança. Deixa ele dar os passos de acordo com a força dele. Caminhe nos passos dele. E se porventura ele cair, você delicadamente vai levantá-lo e fazer com que ele recupere sua força. E quando ele recuperou, você pergunta, vamos continuar até o fim? Ele fala, vamos. E ele vai lentamente, caminhando com você até chegar lá no limite combinado. A eutanásia, a pessoa ficou na metade. Na ortotanásia, ela cumpriu toda a etapa. Então era isso que eu tinha que dizer para vocês nesse nosso primeiro encontro, dizer da satisfação em tê-los posteriormente
como alunos, para que a gente possa debater. E vou trazer muitos casos práticos ocorridos para que seja incrementado o debate, e nós vamos poder ver muitas outras coisas. Tem vários outros temas também. Mas, para o momento, ficam esses temas aqui expostos. Agradeço bastante a atenção de vocês e até a próxima. E até lá. Um grande abraço.